aqui aparece para mim que já está logado, mas deixa eu observar. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se... Estamos online. Já estamos online. Eu vou compartilhar ela aqui, vamos já posicionando enquanto o pessoal começa a entrar, para darmos início, então, à nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Compartilhar aqui. Eu consigo compartilhar no seu Facebook, prof? Pode, consegue. Vê se você consegue. Compartilhando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, já temos algumas pessoas entrando, sejam bem-vindos. Que coisa boa. Tudo bom? Sejam bem-vindas, né? Seja bem-vinda, saudades. Quem que está entrando? Tem alguém que eu conheça? Eu não estou conseguindo ver quem que está conosco, mas eu estou vendo a Carolina que mandou para nós, né? Mandou um olá. Que Deus abençoe a live de vocês. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui na... Felipe não está centrado aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá bom. No seu Face já, professora? Para a gente ir dando início. Tá bom. Aqui, pronto. Então, vamos lá. O pessoal está entrando. Eu não estou conseguindo... a gente está dando início num aplicativo novo que eu não estou conseguindo ver quem que está conosco. Consigo ver o número de pessoas, mas eu não consigo ver quem que está conosco aqui na live. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início, então, a uma série, a primeira live do mês de junho, trazendo aí informações sobre o autismo. Nesse mês, devido, então, à comemoração do transtorno, a comemoração do orgulho autista, no dia 18 de junho. Essa data, ela é comemorada, o dia do orgulho autista, no dia 18 de junho, desde 2005. Tá? Então, acho que é importante a gente trazer aí algumas informações acerca desse universo, nesse mês aí, onde é comemorado o orgulho do autismo, né? Então, hoje, a gente vai dar início, eu convidei a professora Maria Eduvirges Guerreiro Leme, né? Guerreiro Leme. Para darmos início, então, à nossa primeira live do mês de junho. Professora, quero inicialmente agradecê-la por ter aceito o convite. Para mim, foi uma honra muito grande. E para mim é uma honra. Obrigada. Poder estar junto contigo aí, trazendo informações e compartilhando um pouco mais sobre esse universo que ainda é muito pouco conhecido, né? Por mais que eu falo que está tendo assim um número muito grande de estudos na área, ainda a gente tem uma precariedade de informações acerca do tema. E por essa razão, quanto mais trouxermos aí informações, vamos estar proporcionando aí não só uma conscientização, mas como também um olhar diferenciado para essa classe, que eu acho que é de extrema importância. Para quem não me conhece, eu sou a Samuel Maire, eu sou neuropsicopedagoga clínica, sou especialista em autismo. A professora Maria Eduvirges Leme foi uma das minhas professoras na época que eu fiz a especialização em autismo. E eu falo que foi uma das pessoas, professora, que mais me fez me apaixonar pelo universo do autismo, porque a forma que a senhora coloca toda essa condição, a senhora coloca com uma paixão e uma empatia que a gente passa a olhar esse universo de uma forma diferenciada. Eu tenho muito a agradecer aí pelas contribuições que a senhora pôde repassar, não só para mim, né, mas para todos que têm esse privilégio. A professora Maria Eduvirges, ela me conhece, já tem alguns anos,
Eu sou mãe de uma criança dentro do transtorno do espectro autista, que foi o que me motivou, o que me deu o pontapé inicial para estar embarcando nesse universo azul, né, nesse universo do autismo. E cada vez mais eu me apaixono por esse universo e eu vejo a necessidade de estarmos aí, de fato, levando informações, sensibilizando, conhecendo um pouco mais esse universo, né? A gente vê, assim, muitos profissionais, professora, posso estar equivocada, mas que falam aí até órgãos de saúde, né, que colocam o autismo como uma epidemia, né? Então, o que seria uma epidemia? Tudo que acende um sinal de alerta, né? Então, ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública já há alguns anos, e não agora. Né? E a gente vê assim que cada vez mais a gente tem o aumento de número de diagnósticos, né? Então, cada vez mais a gente vê a necessidade de estar trazendo informações acerca do autismo. Eu quero apresentar a professora Maria Edu Virges, fazer uma breve apresentação, para a gente dar início, então, ao nosso bate-papo. Professora, caso eu esteja errada, se eu fiz todas as anotações aqui, mas se eu pontuar alguma coisa do seu currículo de forma errada, por favor, quero que a senhora, na sequência, faça a apresentação, tá? Então, a professora é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em deficiência, na época falava deficiência mental, que hoje é deficiência intelectual, pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, mestre em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias pela Unopar, também de Londrina, desenvolve estudos na área da educação, atuando principalmente nos seguintes temas, né, que seria estimulação essencial, deficiência intelectual, conceituação, prevenção, síndromes também mais conhecidas, que a gente tem aí, tanto a síndrome de Down, né, entre outras síndromes, deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento, com enfoque no transtorno do espectro autista, né? Além também da formação de professores, atuando na área da docência, palestrante na área também do autismo, levando aí principalmente abordagens de garantia de direitos da pessoa com deficiência. Por favor, professora Maria Edu Virges, eu vou te passar então a palavra e gostaria que a senhora fizesse uma breve colocação, apresentação, fique à vontade. Sâmia, é um prazer responder o seu convite, porque realmente foi paixão à primeira vista, né? Aquela turma de Foz do Iguaçu, quando eu estive com vocês, cada uma deixou um detalhe na minha vida. E eu creio que eu também fui muito impactada com vocês pela forma como eu consegui levar todo o conhecimento, porque assim, o conhecimento só pode ser conhecimento quando alguém recebe e gosta desse conhecimento e faz uso desse conhecimento. Foi uma época muito boa, mas com isso eu tenho aprendido muito com os alunos. Eu falo que na caminhada como professora, não é só as crianças que nos ensinam, mas os adultos, os alunos das universidades têm me ensinado muito, né? Mas essa noite eu venho falar sobre o nosso autista, sobre essas crianças que às vezes falam em epidemia, às vezes. Então, nós temos muitos pesquisadores que têm abordado várias situações, né? Que têm abordado várias situações, mas a gente percebe que ainda nós estamos com muitas coisas em dúvida. Tá? Nós temos algumas pesquisas prontas, nós temos pesquisas em andamento, mas nós não podemos ainda, além do Organização Mundial da Saúde, Associação Americana de Psiquiatria, a gente pode dizer que nós temos muitas informações, mas ainda está faltando muitas indagações, muitas respostas às nossas indagações. Que quando você vai avaliar uma criança autista, você percebe e fala, meu Deus, o que eu não sei ainda? O que falta ainda, né? Então, são muitos os obstáculos, aliás, não falo nem obstáculos, são muitos os desafios que nos levam a estudar um pouco mais, a buscar um pouco mais, mas são com eles que nós aprendemos. Eu falo que nada mais do que o autista nos fazer aprender alguma coisa sobre ele, porque cada um é um desafio.
Eles nos Eles ensinam nos ensinam demais, diariamente. Se a gente fosse, então, até, sabe, pode Sâmia falar. e meninas que estão ouvindo, porque cada vez que você se encontra com o autismo, você tem um detalhe que você observa e ele se mostra dentro do espectro mesmo, com todas as suas características. Mas, assim, nós temos que saber como fazer com ele. Porque muitas vezes nós estamos somente como plateia, observando. Mas nós temos que ser autores da vida deles, nós temos que direcionar, saber o que realmente incomoda, o que realmente faz com que ele se porte dessa forma. Nós temos que saber. Então, isso, eu falo que nada mais é que são os terapeutas, mas principalmente no momento eu vejo o professor, porque ele fica nada mais do que 4 horas por dia. E quem é que tem que passar essas informações para a família? Porque a maioria das famílias não detém todas as informações. Então, que são os profissionais da área educacional, são os terapeutas, são os médicos, e nós sabemos que somos nós que vamos junto com eles, nem à frente nem atrás, mas junto com eles para poder passar as informações. Tudo bem? Certeza. Então, vamos dando seguimento nessa breve introdução que foi colocada. Eu vou iniciar, então, com uma pergunta muito básica, mas antes quero agradecer a presença de todos aqui conosco, colocar para vocês que, em caso de dúvidas, alguma pergunta sobre o transtorno do espectro autista, sobre o autismo em si, vocês podem ir colocando, que no decorrer da live a gente vai estar pontuando e a professora Maria do Virgem está à disposição para a gente estar respondendo, tá? Vai ser uma conversa breve, um bate-papo aí, de fato, para a gente descontraído, para compreender um pouquinho mais sobre esse universo. Então, prof, para dar esse pontapé inicial, eu vou começar com uma pergunta muito básica. Se eu te perguntar quem é essa criança, quem é a criança autista? Quem é o autista, propriamente dito? Realmente a gente tem dados muito grandes sobre quem é, sobre conceituar, mas a gente tem que pensar assim: quando eu olho para uma criança autista, quem é ela? Tá? Quando eu olho com diagnóstico feito ou sem diagnóstico, quando eu olho para ela, que alterações ela tem? Como é que nós podemos observar essa criança? O que distingue de uma criança autista, uma criança atípica, que é o autista, de uma criança típica? Ele tem algumas alterações. E quais são essas alterações? As alterações são na área interacional, na área de comunicação e, consequente, um comportamento diferente. Então, o que significa isso? Quando nós vemos uma dificuldade de comunicação, quando nós vemos uma dificuldade de interagir, nós vamos ver um comportamento diferente. E o que mais nós observamos é esse comportamento diferente. Pensem bem, quando nós falamos em interação, sabe, Sâmia e meninas que estão ouvindo, e meninos, quando nós falamos em interação, nós temos que pensar quais os ajustes que essa criança tem que fazer com o meio ambiente, com a comida, com o barulho, com o espaço que ela está. Tudo isso é um desafio para a criança autista. Então, quando nós definimos a criança autista, ela tem dificuldades de interação. E às vezes a gente acha que interação é só eu e você. Nós temos que combinar juntas e tudo bem, mas não. Ela tem que interagir, por exemplo, hoje. Nós estamos falando via online, numa live. Como será que um autista, diante de um procedimento desse, com barulhos, com interferências, acerta aqui, põe um computador ali, são ajustes que ele tem que fazer que são diferentes dos nossos. Nós, pessoas típicas, conseguimos nos regular, tá? E eles não. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que foge à organização dele, isso é a dificuldade de interação. Então, ele tem interação. E por isso mesmo, ele não se comunica da forma como nós nos comunicamos. E isso que o professor fala, mas por que ele funciona assim? Eu já ensinei. Mas porque ele funciona de forma diferente. São as alterações que ele tem no nível cerebral de interação e de comunicação. E, consequentemente, vai se mostrar um comportamento. Eu falo sempre assim, a dificuldade de interação, de comunicação, como que nós observamos? Pelo comportamento diferente dele. Tá? Então, ele chega e não para na carteira.
Aí ele chega, ele pula num sofá. Na casa de alguém, ele pula num sofá. Ele entra numa conversa que não tem nada a ver. Ele come, às vezes, de uma forma diferente. Ele não interage com seus pares, mas interage com os maiores. Por quê? Pela grande dificuldade de comunicação e de interação. Então, tudo isso nós vemos, nós observamos. Mas será que nós sabemos trabalhar com isso daí? Será que eu, como professora, você, como professora, como neuro, será que nós, no presente século, nós estamos sabendo como atender essa criança autista? Porque eu vejo assim, a escola ainda, eu falo da escola ainda, ela só sabe trabalhar com aquilo que é igual. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas ela está sabendo, às vezes, lidar com o igual, mas aquilo que é diferente, aquilo que funciona de forma diferente, não está sabendo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Então, essa é a criança autista. E ela apresenta isso desde que nasce. Só que nós ainda não temos ainda as ferramentas básicas para entender aquele choro abafado quando nasce uma criança, aquela dificuldade de dormir que tem aquela criança, a seletividade alimentar, não mama, ou às vezes a mãe dá uma mamadeira, de repente uma mamadeira com uma temperatura diferente, um pouquinho diferente, então o que acontece? Ele não vai mamar. Por quê? Porque ele tem dificuldade da interação. Até que a família descubra que ele é diferente por tantas e tantas situações, ela já passou por um calvário, não é? Já passou por um calvário. Já passou por um calvário. Então, nós temos que saber que ela tem início precoce. Ela tem um início bem precoce. E este início precoce é altamente variável. Existem autistas e autistas. Nós nunca vamos achar um autista igual ao outro. Não tem. Até hoje, eu não vi um autista parecer. A mãe fala assim, mas eu já ensinei desse jeito. A professora fala, eu já ensinei o fulano desse jeito, por que eu não posso ensinar o outro desse jeito? Porque funcionou com esse, por que não funciona com esse, né? Porque cada um tem uma alteração diferente do outro. Então, este é o nosso autista. A dificuldade grande, as alterações a nível de interação, de comunicação e, consequentemente, um comportamento diferente. Tá? Então, essa é a apresentação que nós vamos dizer que ele é. Porque, às vezes, eu vejo que o conceito nos orienta o que fazer. Se nós soubermos olhar bem para o conceito, sabe, Sâmia, nós vamos saber o que fazer. É que as pessoas acham que conceito é só para direcionar. Não, é para saber o que fazer. Nós temos que ver bem claramente que a dificuldade de interação, de comunicação, é prejudicado por causa de um comportamento alterado, tá? Então, com isso, nós falamos sobre o conceito do autismo. E nós sabemos que existe uma variabilidade muito grande de severidade de sintomatologia. O espectro é muito grande. Eu comparo o espectro, e a Associação Americana de Psiquiatria fala como um efeito guarda-chuva, que vai de leve até severo. E muitas vezes eu acho que severo, quando nós não falamos em comorbidades ainda, né? Quando eu falo que ele é severo na sintomatologia. Severo na grande dificuldade de interação, na grande dificuldade de comunicação e, consequentemente, um comportamento muito diferente. É na sintomatologia. Agora, se ele tem outra comorbidade, uma deficiência intelectual, um transtorno global, um TDAH, né? Então, aí nós vamos ver que ele tem mais alguma coisa, mais uma comorbidade. Mas quando nós falamos de severidade, é severidade na sintomatologia, tá bom? O que mais que você quer que eu fale, Sâmia, sobre isso? Como você estava falando, hoje fala-se em epidemia, né? Estou falando em epidemia. Não. Falo em epidemia. Tá, falam em epidemia. Mas, assim, existem alguns autores, Becker e Riesgo, que são pesquisadores do Rio Grande do Sul, eles falam que realmente nós já temos 1 por 44, tá? Nessa pesquisa. Então, um é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o outro é do Hospital de Porto Alegre, né?
A Becker é do hospital e o Riesgo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dois trazem evidente que isso tem aumentado. Quando nós falamos de aumento, é porque nós temos mais condições de investigação, tá? Hoje nós temos muito... Está falhando um pouquinho. Não sei se é a internet. Pessoal, está falhando para vocês? Vocês podem estar sinalizando para mim aqui? Travou a imagem da prof. Sabendo reconhecer quem é esta criança. Por isso, aumentou? Não é que aumentou, é que nós, profissionais, estamos sabendo como avaliar essas crianças. Os neurologistas hoje têm muito mais formas de avaliar essa criança. Então, por isso que nós podemos dizer que não aumentou, mas a forma de olhar essa criança aumentou. Mas eu tenho, assim, vamos falar da etiologia dele? Eu acho Depois que seria do conceito, podemos interessante a falar gente... de etiologia? Seria interessante a gente dar... Se tem alguma pergunta sobre conceito. Ainda que não tem pergunta sobre os conceitos. Não tem nenhuma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, alguma dúvida, vocês podem ir colocando. Então, eu quero deixar bem claro, porque o conceito nos orienta, ok? Perfeito. O conceito vai nos orientar. E agora vamos falar um pouquinho da etiologia. E eu tive conversando com a Sâmia da etiologia semana passada, porque assim, hoje falam em causas genéticas e ambientais. Mas me chamou muito a atenção um vídeo que eu vi no TED.com sobre uma pesquisadora, eu não sei se ela é chinesa ou se ela é coreana, porque eu não consegui buscar a fonte, ok? Mas ela está fazendo a pesquisa nos Estados Unidos. E ela fala uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela diz assim, que muitas vezes o material genético da criança autista é paterno, ok? E muitas vezes é do materno. E muitas vezes não é material genético nem do pai e nem da mãe. A própria criança que desenvolve esse material genético. Depois eu posso mandar para você o nome desta Enchun, tá? Ela fez essa pesquisa, está fazendo a pesquisa desde 2014, mas eu dou os dados para vocês, eu posso até pôr já na live para vocês o nome, para vocês verem essa pesquisadora falar sobre isso. Ela fala sobre etiologia, mas o que me deixou muito assim... não é preocupada. Eu fui desafiada quando ela diz assim, que pode ser na causa, não pode ser paterna e nem materna, e às vezes a própria criança que desenvolve o material genético. Agora, por que ela não sabe? Ela ainda não tem uma resposta para isso. Ela também está sendo desafiada. Por quê? Porque a pesquisa ainda não foi concluída. Tá? Então, ela está investigando 2.500 crianças nos Estados Unidos. Então, nós vamos saber logo, de 2014 para cá, nós já temos 6 anos de pesquisa. Então, inclusive, ela ainda não sabe, por exemplo, por que a criança acaba desenvolvendo, né? Mas não, ela não sabe. No caso, ela não sabe eu por quê. posso parar para pensar, por exemplo, porque eu vejo muitos pesquisadores colocarem a seguinte afirmação, que a criança ela acaba desenvolvendo a partir do momento que ela tem uma predisposição genética. Mesmo no caso, por exemplo, que os pais não tenham tido e não sejam, né, autistas, mas algum gene aí que me leva a uma predisposição, será que não seria esse o link? Então, mas ela não deixa isso claro. Eu dei uma pesquisada essa semana, eu vou até mostrar aqui para vocês, tem uma pesquisa que foi feita pela USP de São Paulo, baseado um pouco nessa afirmação que eu estou dizendo, chama os autismos na atualidade. Então, ela faz uma
como é que se diz, uma menção destes dados dessa coreana, que é Wen Chun, tá? Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que ela diz o seguinte, que o autismo continua a intrigar os pesquisadores, tá? Porque, assim, para começar, é as diferenças que eles têm, né? Que quando nós vemos... o Felipe acabou de buscar aqui, ela é americana, tá? Ela é da sodalidade oriental, mas ela é americana mesmo. Mas a gente percebe que ela tem muitas dúvidas, e ela coloca nessa live, que é nesse vídeo que ela postou, ela coloca bem os desafios que ela está tendo com essa pesquisa, porque ela está observando mais outros detalhes, mas ela não coloca nesse vídeo, tá? E eu procurei o que tem se falado no Brasil sobre ela, e eu achei essa pesquisa na USP em São Paulo, tá bom? Legal. Tem alguma pergunta a mais para fazer? É uma informação, assim, até bastante relevante, porque é nova, né? Porque ainda é desconhecido, né? As causas do autismo, se a gente for pensar, ela é desafiador, que ela fala que é intrigante, mas é ainda desconhecida. Porque falam em causas genéticas, mas ninguém bateu o martelo. A hipótese mais aceita que é a genética. Genético, né? Então, eu vejo aí dentro dos estudos e pesquisas que a gente acaba fazendo que realmente a grande maioria, né, dos pesquisadores, eles acabam, de fato, levando aí a uma confirmação da parte genética, mas ainda não podemos ter essa afirmação, né? O Sérgio Antônio Uck também é o nosso médico de Curitiba, neurologista, ele também fala das causas genéticas, mas ele fala também, ele usa uma palavra bem clara, ele fala, isso é muito intrigante, porque os pais querem saber, eu não sei se para brigar entre si, né, para saber se é da mãe, é do pai, eu não sei, mas é muito intrigante ainda, né, porque quando essa pesquisadora fala que a criança mesmo desenvolve material genético, ela está vendo isso, não que ela afirmou, mas ela está afirmando até onde a pesquisa vai, porque ela já descobriu alguns casos assim, daí a gente fica pensando nas causas ambientais. Exatamente. Né? E daí a gente vai lá em Vygotsky. Daí nós vamos lá em Vygotsky. O que Vygotsky fala, Sâmia? Vygotsky fala que eu e você, nós somos frutos do quê? Das nossas relações sociais. Relações sociais. Tá? Nós somos frutos disso. Então, ninguém nasce humano, segundo o Vygotsky, ninguém nasce humano, tornamos-nos humanos, né? Então, agora, o professor, é de competência do professor, que nós nos formamos nessas relações, é trabalhar no potencial da criança, na zona do desenvolvimento proximal, para que ele possa se desenvolver. Então, vocês estão vendo que o desafio, nós já começamos falando do conceito, continuamos falando da etiologia, e nós estamos sendo desafiados como professor. Porque quem é que vai dar jeito nisso? Quem que vai ser? Um terapeuta? Uma abordagem de análise de comportamento? Quem vai dar conta disso daí? Né? Nós temos nós podemos falar, o trabalho pedagógico é extenso. O que dá certo para um autista não dá certo para outro, né? Então, nós estamos ainda em muita... As ferramentas, é importante estar ressaltando que as ferramentas, elas são uma base, um padrão, digamos assim, mas a abordagem e a forma de aplicação para um e para outro, ela é diferenciada, né? Porque cada um... Porque, às vezes, o que deu certo para um, não dá certo para outro. Até porque a gente não sabe exatamente se essa criança ela tem ou não algum tipo de comorbidade. Até pegando aí um gancho nessa fala, a gente não tem aí uma confirmação de 100% aí da etiologia do autismo, mas podemos estar aí compreendendo e temos pesquisas que nos mostram como que funciona o cérebro dessa criança autista, né? Então, é uma forma muito peculiar e que responde aí, de fato, muitos dos seus comportamentos, né?
Quando nós falamos do cérebro do autismo, a gente vê também muita pesquisa em cima disso. Nós não sabemos ainda, ainda existe uma investigação muito grande quando ele fala que ele funciona de forma diferente, tá? É como se fosse um emaranhado de informações. Ele recebe todas as informações muito juntas e misturadas. Um dia desse, uma criança autista, que é meu neto, meu filho ligou para mim e ele disse assim: vovó, eu saí com meu pai para ir numa livraria. E eu fiquei muito confuso, eu não sei, a minha cabeça está muito, muito diferente a minha cabeça. Daí eu quase chorei, porque daí eu comecei a ver. Ele conseguiu expressar, porque ele chegou na livraria, ele sabia o que ele ia comprar. Mas ele viu uma imensidão de lápis de cor, uma imensidão de borracha, uma imensidão de cadernos. Daí, qual? Esse muito estímulo fica tudo muito emaranhado na cabeça deles. E daí, os pesquisadores têm mostrado até agora que eles têm uma irregularidade, as 3 irregularidades a nível cerebral. Não estou dizendo que isso já chegou à conclusão de pesquisa, mas essas 3 irregularidades observam algumas coisas diferentes. Por exemplo, o corpo caloso, né, que é a ligação entre o hemisfério direito e esquerdo. Então, essa ligação é responsável pela comunicação, tá? Então, nós vemos essa irregularidade na criança autista. E nós vemos também a amígdala, na amígdala cerebral, né? Que ela é responsável pelas nossas emoções. Você vê, o autista não sabe trabalhar com as emoções. Às vezes ele não chega para você, que nem meu neto, quando ele conseguiu verbalizar que ele estava confuso, que ele não sabia, que estava tudo junto na cabeça dele, ele não sabe o que? Discernir o que está acontecendo com ele, né? Então, são as emoções. É mais uma irregularidade. A terceira irregularidade é na parte do quê? Cerebelo. Desculpe. O cerebelo. Ele é responsável pelo quê? Pelas coordenações motoras, pelas atividades motoras, pelo equilíbrio, pela coordenação. E nós sabemos que o autista, ele é meio, como vamos dizer assim, uma palavra exata, ele é meio assim, atrapalhado. Ou ele anda duro, ou ele anda durinho demais, ou ele anda muito atrapalhado. Ele derruba muito as coisas, né? E nós sabemos que isso atrapalha o desenvolvimento. Essas 3 irregularidades a nível cerebral, que a pesquisa tem mostrado que ele apresenta, isso responde a muitas coisas da criança autista, né? Isso responde a muitas do que a criança autista apresenta, tá? O que a gente fala, esses desequilíbrios que ele tem, justifica o comportamento dele, né? Por isso a gente vê quando a gente vê um comportamento alterado deles, pode saber que por baixo daquele comportamento alterado tem essas irregularidades. Então, todas as vezes que às vezes o professor fala, mas não sei o que aconteceu, né? Esse menino, a gente faz tudo do mesmo jeito, e de repente, você está fazendo tudo do mesmo jeito, só que o ambiente fornece outros estímulos. Este é o problema, tá? Quando o ambiente for, será que os estímulos da sala de aula todos os dias são iguais? Será que a fome todos os dias é igual? Será que os cheiros que permanecem na escola todos os dias são iguais? Então, nós vemos uma série porque eles são observadores. É como se eles tivessem uma máquina fotográfica que eles processam todas as informações. Ele chega na sua casa, Sâmia, e tira uma máquina fotográfica de tudo. E daí? É incrível. Mas não é isso? Não é incrível? Só que você quer que ele veja um quadro, mas ele já viu tudo. E daí ele não te dá uma resposta. Mas ele já fotografou. Às vezes eu vejo na clínica que a gente organiza as coisas dos alunos em certos lugares, e às vezes um outro aluno chega e desconstrói aquilo. Quando chega um autista, ele vai construir da mesma forma, daquele jeito. Por quê? Porque ele precisa dessa organização.
Eu já vi profissionais falarem assim, mas ele não pode ter essa organização. Ele necessita dessa organização. Isso é fundamental para ele. Nós falamos que tranquiliza, né? Tranquiliza. Nós falamos que isso é uma organização de pensamento, Sim. tá? Muitas pessoas falam rotina, mas a rotina nada mais é do que uma organização de pensamento. É organização de pensamento. Para eles dá uma segurança muito grande, tá? E até interessante que a senhora colocou essa questão da escola, até eu vou emendar assim duas perguntas ao mesmo tempo para a gente dar seguimento e falar do foco principal, de fato, da nossa live, onde entra essa questão aí das dificuldades, os desafios, né, encontrados na inclusão escolar, né, como que tem se trabalhado, a escola tem desenvolvido trabalho de apoio com terapeutas ou não, e a família, né, mas quando a senhora colocou aí, ele chega na sala, chega na minha casa, ou chega em qualquer lugar, ele vai estar fotografando esse ambiente, né, e armazenando essas informações. Eu vejo muito, assim, a questão dessa desorganização do autista, ele vem de forma a nos coloca, né, e nos deixa a par dessa desorganização através dos seus comportamentos estereotipados, né? Então, a partir do momento aí que eu vejo uma criança autista, né, que também é uma das características mais intrigantes, né, essa forma de compensação, de autorregulação, é necessária por qual motivo? Né? A gente para analisar, porque eu vejo, assim, muitos pais também, e não só alguns profissionais, eu vejo que ainda trabalham nessa questão de cessar de forma abrupta, né, esses comportamentos repetitivos. E também tem pais, por exemplo, ele tá tendo aí alguns comportamentos repetitivos, como abanar as mãos, ou pular, ou entre outros, porque a gente tem várias formas, né, de comportamentos repetitivos, e acabam envergonhados, né, do filho estar fazendo, por exemplo, tal comportamento. Falar um pouquinho aí dessa importância, né, e o que seria esses comportamentos estereotipados dentro do TEA, né, e expandir aí um pouquinho daí já para a gente estar falando sobre a inclusão escolar, como que a escola tem trabalhado com essa criança, e como podemos estar auxiliando de fato, né? Só lembrando que a criança autista, ela aprende comportamentos positivos e negativos. Como ela tem essa facilidade de fotografar tudo que está ao seu redor, de observar todas as coisas, porque quando eu observo, eu tenho condições, eu como pessoa típica, ou qualquer um como pessoa típica, tem condições de definir, de separar, tá? Eu observo todas as coisas, mas eu tenho condições de definir e de separar. A criança autista, não, tá? Então, a maioria delas aprende comportamentos positivos e negativos. E quando eu como pai, ou como mãe, ou como avó, eu como tia, eu como professora, que eu digo para um comportamento estereotipado, eu estou dando margem para reforçar aquele comportamento. O que tem acontecido muito? A palavra não é compreendida pelo autista. Não é compreendida pelo autista. E a gente deixa isso bem claro, que muitas vezes eu não digo não, mas eu paro um comportamento estereotipado por vergonha, por medo da sociedade, porque a nossa sociedade é muito má, né, com relação a isso. Então, o que acontece? Essa criança, que quando você segura um comportamento, logicamente você está dando condições para que essa criança maximize este comportamento. Todas as vezes que você segura esse comportamento alterado, que você diz um não desse comportamento alterado, você simplesmente está dando chances para essa criança desenvolver muito mais. Você observa isso bem claramente quando nós temos um professor, aquele professor que gosta de tudo muito organizado, que não gosta da criança que dá uma saidinha para fora, ou a escola não tem regras que não pode essa criança ficar passeando, nós vamos ver esse comportamento muito alterados na sala de aula. Então, o comportamento,
é reflexo de uma insegurança, desse cérebro muito alterado. Então, todo comportamento estereotipado, ou mesmo comportamento de crise da criança autista, é porque ela não está conseguindo, ao fotografar todas as coisas, ao ver todas as coisas, ela não consegue trabalhar com aquilo dentro dela. E a gente precisa deixar isso bem claro. Porque nós, como profissionais, às vezes nem percebemos por que a criança alterou. Ah, mas ela estava tão bem, e por que ela ficou alterada, né, Sâmia? Então, nós precisamos deixar isso bem claro. Um comportamento nada mais é que a alteração dessa criança é uma alteração que ela tem, que ela não consegue definir o que está acontecendo com ela. Ela não consegue definir comportamento, por exemplo, as emoções que passam por ela não consegue trabalhar com, por exemplo, definir, por exemplo, cheiros diferentes, sons diferentes, e o mundo é feito disso. E qual a segunda pergunta que você falou mesmo, Sâmia? Sobre a escola, né? Como a escola tem que trabalhar com essa criança Então, autista. falando do comportamento, a criança TEA, ela tem um padrão cognitivo diferente, tá? O que significa esse padrão cognitivo diferente? Uma criança típica, o professor mostra, o professor explica, o professor e automaticamente ele dá uma atividade, tá? Então, isso é um padrão típico, tá? Porque, assim, não vamos entrar em partes de metodologia, mas esse é um padrão típico. O professor explica, mostra a atividade e ele realiza a atividade, ok? Esse é o padrão típico. A nossa criança tem um padrão cognitivo diferente, tá? Ela tem um padrão que diferente, e esse diferente é assim, o professor explicou, o ouvido absoluto, ela não conseguiu, ela captou todas as informações, não só do que a professora disse, mas de todas as informações do meio ambiente, e daí? Como é que ela vai fazer essa atividade? A criança autista, ela tem necessidade para regular esse comportamento, para poder minimizar todas essas alterações, ela tem a necessidade do apoio visual, tá? Até quando? Se nós formos olhar para Piaget fala que a criança sai do concreto por abstrato aos 12 anos. Mas olhando o desenvolvimento de uma criança típica, então por que não utilizar o apoio visual? Por que não utilizar? Essa é a grande dificuldade dos profissionais. Mas, professora, eu tenho que fazer um trabalho separado? Tenho. Essa criança autista necessita de um trabalho individualizado. Eu dei atividade para todos e vou dar uma atividade com sinais, com pistas visuais, para que ele possa entender aquela atividade. Mas, professora, eu tenho que ter desenho para todas as coisas? O autista é muito bonzinho. Porque se você fizer um desenho, se você não tem um desenho para explicar a água, você pode desenhar na hora para ele, ele vai entender. Ele vai entender. Por quê? Porque ele precisa de alguém que organize, e a figura é uma organização daquele pensamento. Pensem bem, uma máquina fotográfica, que eu peguei todas as informações visuais, mas de repente a professora direciona o que ela quer. Essa pista visual nada mais é que um direcionamento da aprendizagem, ok? Então, nós que falamos em inclusão, tanto se fala em inclusão, nós temos documentos internacionais que falam do atendimento de todas as crianças, desde a década de 90 nós falamos sobre isso, mas até hoje nós precisamos ver a diversidade que existe. Nós estamos falando do TEA somente, tá? E o TEA tem várias formas de você trabalhar, daí você tem que conhecer o potencial dessa criança, você tem que conhecer quais são os pré-requisitos que ela já tem, quais as informações anteriores para que ela possa aprender. Então, o professor nada mais é que tem que conhecer o desenvolvimento de uma criança típica, não para comparar, mas para perceber aonde essa criança se encontra, na idade dela, onde ela se encontra, para que ela possa ajudar essa criança, entendeu?
Que mais? Aproveitar os interesses dessa criança. Eu vejo que, às vezes, os profissionais não estão preocupados em ver o interesse. Ah, mas ela só fala sobre isso. Tudo bem, graças a Deus que ela tem um interesse restrito por alguma coisa, mas nós temos que usar esse interesse para benefício da criança autista, tá bom? Tem alguma pergunta? E como auxiliar ela para ter sucesso? Muitas vezes eu vejo a criança autista na sala de aula e que ela perdeu, ela começou a fazer atividade e ela não completou a atividade, então ela não teve sucesso, tá? Amanhã ela vai fazer atividade, ela não completa a atividade. O professor esquece que cada criança autista tem um ritmo. Isso é inclusão. Então, eu tenho que conhecer o potencial cognitivo dessa criança, saber que ela tem o potencial dela é diferente, tá? E saber que ela tem um ritmo. Que ela tem um ritmo. Cada criança tem um ritmo. E se eu não souber esse ritmo, como que essa criança pode aprender? Tá? Se eu dou atividade, uma atividade muito mais longa, ela vai ter insucesso todos os dias. Daí vai chegar a hora que ela não quer mais ir para a escola. E tem acontecido muito isso. Ah, mas meu filho não quer mais ir para a escola. Será que eu estou sabendo qual é o potencial dessa criança, do que ela pode fazer ou não fazer? Tá? Tem mais alguma perguntinha? A questão, professora, voltando aí com relação à escola, né? Muitas vezes a gente vê aí que tem vários desafios, não só na questão da aprendizagem, né? Na questão estrutural, de fato, com relação ao autismo. Eu vejo assim, é muito simples quando a gente fala em acessibilidade para uma pessoa deficiente física, para uma pessoa deficiente visual. Eu preciso fazer o uso de braille, né? Fazer o uso de recursos aí de rampa para aquele aluno cadeirante, por exemplo. Mas quando eu falo em acessibilidade para o autismo, existe o termo acessibilidade para o autismo? O que vem a ser acessibilidade? Eu dar condições para que a pessoa aprenda, ok? Então, vamos lá. O deficiente físico, ele precisa de material adaptado, tá? Para que ele possa escrever, para que ele possa interagir. A rampa é para a cadeira dele, e às vezes as pessoas acham que para o deficiente físico é só a rampa, né? Tá? Nós temos que ter acessibilidade para o cego, acessibilidade para o surdo cego, acessibilidade para o deficiente intelectual, acessibilidade para o deficiente neuromotor, e assim nós vamos. Mas que acessibilidade, Sâmia, é para a nossa criança autista? Até agora, o que nós temos de acessibilidade para a criança autista é conhecer o deficiente, conhecer o transtorno, saber que ele tem dificuldades de interação, de comunicação, e saber que, através das pistas visuais, através do obedecer o ritmo dessa criança, o interesse dessa criança, isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade. Porque as pessoas estão vendo a acessibilidade como algo muito concreto, tá? Mas quando eu falo em ritmo, porque a criança tem um ritmo, cada criança autista tem um ritmo, eu estou dando acessibilidade para que ela possa aprender. Quando eu estou dando apoio visual para essa criança, organizando o espaço físico dela, eu estou dando a acessibilidade. Uma sala de aula com um monte de estímulo não é acessibilidade para a criança autista. Então, eu tenho que ver detalhes. E, às vezes, eu vejo que esses detalhes é que estão sendo esquecidos da criança autista. Ah, mas os outros precisam. Custa você pôr e tirar? Eu falo que todo professor tinha que ter 2 bolsas bem grandes, dessas do Paraguai, né? Eu gosto de ir aí, porque dessas umas sacolas grandonas. Você põe aquelas bolsas, você põe todo o material. Eles amam isso, até as crianças típicas. Quando você precisa de um alfabeto, você tira e mostra. Quando você precisa do sistema de numeração, você tira e mostra. Quando você precisa de informações de aniversário, você tira e mostra. Estão entendendo? Então, isso é acessibilidade. Isso é organizar essa criança. Então, agora, o que nós podemos ter de material concreto são as pistas visuais que nós temos. E nós sabemos que todas as abordagens, tanto psicanalítica, quanto a abordagem
comportamental, ela utiliza as pistas visuais como trabalho de acessibilidade, certo? Então, professora, só te fazer uma pergunta assim, sobre a questão de acessibilidade ainda. Questão sensorial, adaptação sensorial, questão de sons, questão de um ambiente, né, de autocalma para essa criança autista, entraria também dentro da acessibilidade? acessibilidade, porque assim, por que que a criança, quando ela vê, às vezes ela se inquieta com ruído alto ou se inquieta com ruído baixo, às vezes até a respiração da gente irrita eles. Mas assim, por quê? Porque nós, profissionais, principalmente professor, quando nós trabalhamos com a educação infantil, nós temos que fazer ele conhecer o mundo. Primeiramente, todos os sons, porque a partir do momento que a criança autista apresentar todos os sons, porque quando eu apresento os sons, eu deixo que ele tenha condições de reconhecer. Um dia uma criança autista ficou incomodada, e a professora estava contando para mim, incomodada com um galo no pátio da escola. Apareceu um galo lá e ela ficou incomodada. Daí ela acabou ligando para mim, falou, professora, ele entrou em crise. Eu falei assim, você apresentou algum dia o barulho de um galo? Você apresentou o som onomatopeico que um galo faz? Então, na educação infantil, o professor ele deve apresentar para essa criança um mundo. Criança autista tem que apresentar o mundo, todos os sons, todos os cheiros, todos os paladares, toda a sensibilidade tátil. Para quê? Para que quando ela perceber isso, essas diferenças, ela saiba, ela já tem informação. Porque o que está acontecendo é que a criança não recebe essas informações, então ela se desregula. Daí ela tem esses movimentos estereotipados, ela tem essas crises. Por quê? Porque ela não tem a lembrança, ela não tem uma memória daqueles sons. Você está me entendendo? Então, quer dizer, isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade. Então, é um trabalho pedagógico que se faz com o autista. Se a gente for mensurar qual é o trabalho pedagógico, eles precisam de apoio visual, eles precisam do reconhecimento do mundo, tá? Eles precisam conhecer o mundo. Só que eu tenho que apresentar esse mundo. É diferente de uma criança típica. Ela está sentindo um cheiro, ela fica, da onde vem esse cheiro? Que barulho alto! A nossa, ela só põe a mão na cabeça, mas ela não sabe que barulho é, porque não foi apresentado para ela. Por ter esse cérebro, como o Sérgio Antônio Huck fala, de um emaranhado de informações. Então, eu tenho que, como é que se diz? Discriminar para ele esse mundo. Fazer com que esse cérebro se torne um pouco mais do que... Lúcio, fica daí? Abriu a porta, estava lá e saiu. Falar oi. Já saiu. Já saiu. Então, eu tenho que discriminar esse mundo para ele. Então, essa é mais uma ferramenta de acessibilidade. Então, você viu quantas ferramentas nós temos? Apoio visual, apresentar o mundo para que ele possa discriminar este mundo. Daí nós vamos fazer aquilo que Vygotsky fala, né? Para ele poder superar, eu tenho que apresentar, que é a compensação. A compensação. A compensação. A compensação é o trabalho pedagógico que nós vamos fazer para que ele possa superar, senão ele nunca vai superar, tá? Logicamente que nós não vamos mudar esse cérebro, mas nós vamos dar condições e nem vamos transformar ele numa pessoa típica, mas nós vamos condições para que ele tenha menos crises, que ele direcionamento desse comportamento. Mas um comportamento só pode ser regulado se eu passo essas informações para ele. Tá bom? Com certeza. Temos aí algumas pessoas que estão nos dando parabéns. A prof. Gisley está conosco também aqui. Ai, Gisley, um beijo. Mandou um beijo e diz que ama. Eu também amo você.
Andressa Prado Zanoni, também professora. A Andressa Prado vai estar com a gente também numa live nesse Que mês. coisa boa. Depois você me fala o A dia. professora Gisele também. Teremos aí lives bastante significativas Porque para assim, trazer uma aí falando da complementa a importância. outra, né? Nós Exatamente. temos que pensar que nós temos que buscar informação. Isso que você está fazendo de lives, cada uma tem um pedacinho desse conhecimento. Nós não temos todo o conhecimento. Quem sou eu para ter todo o conhecimento? Mas pelo menos um pedacinho desse conhecimento nós temos que ter para a gente poder minimizar esse comportamento do autista. Não gosto de usar esse termo minimizar para a gente diminuir, né, esse comportamento. Eu acredito que não seria nem a questão de minimizar, professora, mas a partir do momento que você consegue ter essas informações, eu consigo acolher esse autista para daí, de fato, conseguir auxiliá-lo. Você está falando de uma coisa de acolhimento, umas coisas muito importantes, que é a parte afetiva, né? Mas eu busquei alguns autores fora Valon, eu busquei lá em Antônio Nova, que foi reitor da Universidade de Coimbra, né, por muitos anos, e ele fala muito claramente sobre a questão afetiva. E quando eu falo em afetividade, eu não falo de eu ser poli, de eu ficar atrás deste aluno, não. Mas eu falo de descobrir quem é esta criança. Antônio Nova fala bem claramente isso, descobrir quem ele é. Porque não para ele e para Valon também, não existe a aprendizagem se não houver afetividade. Por que às vezes eu aprendo mais com uma pessoa do que com outra? Pela forma como eu me relaciono, tá? Pela forma como eu me relaciono. O relacionamento humano, ele é fundamental para a organização desta criança, e principalmente a afetividade. Agora eu pergunto para você, um professor que não entra na dificuldade interacional dessa criança, como que ele pode ter a afetividade? Saber que ele é prejudicado na parte de interação e de comunicação, para que ele diminua esse comportamento alterado, como que eu posso trabalhar com afetividade? Eu tenho que trabalhar com afetividade, porque não existe. Quando eu não consigo descobrir quem é essa criança, sento do lado dela. Quantas vezes você, eu acho que já fez isso com o Yusuf, eu já fiz com quantos alunos, que eu não consigo descobrir o que é, eu sento do lado dele, até que ele se acalme, até que melhore aquele comportamento. Se eu não consigo definir o que é, eu fico do lado dele. Permanecer ao lado significa estou com você, não sei o que está acontecendo. Porque não é tudo que a gente sabe. Não é todas as informações que a gente tem. Mas a gente tem que buscar acolher essas diferenças dele. Porque a inteligência dele, dentro do espectro, gente, é preservada. Só se ele tiver uma comorbidade. Tá? Porque às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas todo autista é inteligente? Se ele não tiver uma comorbidade, ele é inteligente. Porque nós temos que deixar isso bem claro. A Associação Americana de Psiquiatria fala do leve ao severo, é severo na sintomatologia, leve na sintomatologia, moderado na sintomatologia. Nós temos que deixar isso bem claro. E aí entram, quanto mais alterações, né, a nível aí nas estruturas cerebrais e maiores prejuízos nessas complicações comportamentais e severidade aí da sintomatologia, né? Até Então, a gente, nos finais, professora, não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. O pessoal tá meio quieto hoje, não tá? Hoje está todo mundo quieto, pode perguntar, eu estou aqui para responder. Se eu não souber, Estamos já na digo, metade não da semana sei. ainda. Mas Eu falo assim, não sei. em caso de, se alguém assistir a live depois e tiver alguma pergunta, pode estar mandando. Eu Pode envio estar mandando. a professora e nós estaremos aí auxiliando e tentando sanar algumas dúvidas aí que estiveram ao nosso alcance, né? Porque como a professora colocou, muitas vezes não sabemos tudo, né? Mas tentamos aí tentar auxiliar da melhor forma possível. Quando nós temos dúvida, gente, eu acho que como profissional a gente tem que pensar assim. Eu sou professora, quando eu tenho uma dúvida, eu tenho que buscar onde estão as fontes de pesquisa.
Nós sabemos que nós temos pesquisa no Rio Grande do Sul, sabemos que temos pesquisa na Universidade de Santa Catarina, sabemos que temos pesquisa na Universidade de São Paulo. Então, quer dizer, e aonde tiver pesquisa, nós temos que ir. Qual foi a metodologia usada nessa pesquisa, para que a gente possa ter informações fidedignas, para não trabalhar com senso comum, tá? Mas essas informações que eu estou passando para vocês todos podem ver que todas elas têm uma organização. Desde o conceito que a Organização Mundial da Saúde fala e que a Associação Americana de Psiquiatria fala, aborda, são conceitos para nos ajudar no nosso trabalho pedagógico. Porque, quer dizer, conceito é conceito. Conceito é para mim saber quem ele é. Se eu não sei quem ele é, como é que eu vou trabalhar pedagogicamente? Como é que eu vou trabalhar terapeuticamente? Tá? Então, nós estamos bem claro, né? Isso bem claro. Quando você falou de acessibilidade, eu mostrei para vocês a discriminação de mundo, tá? O apoio visual que é necessário, a organização do pensamento que é necessário, que hoje nós falamos em rotinas, mas eu falo em organização de pensamento, porque nada mais é, quando ele chega num lugar, eu vejo um autista que às vezes ele vai para uma clínica terapêutica, ele não conhece ninguém, não deram nenhuma informação para ele, ele já chega derrubando tudo. Nós sabemos disso. Mas por quê? Porque não deram nenhuma informação. E nós, muitas vezes, nós achamos que a criança autista não vai entender. Um dia uma mãe perguntou para mim, professora, mas ele vai para a escola e lá ele não faz nada, ele está dormindo. Eu falei, não. Ele está sendo apresentado num mundo diferente. Ele está sendo apresentado com sons diferentes, com cheiros diferentes. Ele tem que começar essa adaptação. Então, quer dizer, mas não vai fazer nada, porque às vezes a família pensa, mas não está fazendo nada, entra dentro de uma terapia e não faz nada. Está fazendo. Ele está conhecendo aquele espaço, ele está mensurando o que tem naquele espaço, ele está organizando a vida interior dele. Então, para isso, nós temos que dizer para os pais, eles não estão fazendo nada, eles estão aprendendo a fazer uma leitura do espaço onde ele se encontra, tá bom? E nós aprendemos através de vivências, né? E aí vão entrando essas vivências sensoriais, né? E armazenamento aí dessas informações a nível cérebro, né? Até discriminar. Antes da gente finalizar, eu só queria colocar uma pergunta e jogar assim, para explicar um pouquinho para a escola, dentro dessa questão aí, voltando aí na questão da acessibilidade, quando, por exemplo, um autista está dentro de uma sala de aula, essa sala de aula, como foi colocado, né, pela senhora, ele vai estar fotografando, ele tem a imagem desse ambiente, né? Sendo utilizada já aí no seu cérebro para também tranquilizá-lo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde, aonde eu vou ficar. Então, tudo isso, né, entra aí essa organização que a gente chama aí de rotina. Mas quando, por exemplo, essa criança, ela vai mudar de ano, tá? Ela terminou o ano letivo, eu vou trocar de professora, eu vou trocar de sala. Como que eu tenho que preparar essa criança para o início aí de uma nova sala, de uma nova professora? Existe uma palavrinha mágica que eu falo sempre, muito dessa palavra mágica, você já deve ter ouvido eu falar bastante. Uma palavrinha chama-se anteceder. O autista, nós precisamos, eu vou para ele, vou para uma festa. Mas espera aí, já foi em tantas festas, mas naquela festa ele não foi. Então, eu vou explicar, mostrar, mensurar de forma visual, ou mensurar escrevendo para ele, fazendo uns desenhinhos, para que ele saiba onde ele vai. Vai mudar as professoras no ano que vem? Olha, o ano que vem você vai estar em outra sala, você está com outra professora. Mas aí o sistema escolar fala assim, mas nós não sabemos quem vai pegar essa sala. Eu acho que para o autista nós temos que saber quem é que vai o ano que vem, a outra professora. O sistema vai ter que se adaptar. Vocês estão vendo que não é só uma adaptação de sala de aula, mas do sistema escolar. Mas nós não podemos fazer isso. Podemos sim, nós sabemos que podemos. Nós contamos com algumas pessoas dentro do sistema. Então, quem é que o ano que vem vai pegar essa criança? Quais são os profissionais? Nós temos que anteceder isso para ele, para que ele possa se acomodar, ele fica mais tranquilo. Por exemplo,
Uma vez uma criança autista chegou totalmente desregulado, não gosto de usar esse termo, na clínica. Desorganizada. Desorganizada, né, na clínica. Daí eu disse para a mãe, mas o que aconteceu? Ele virou e falou assim, nós tivemos que passar por outro lugar. Falei, mãe, parasse antes de tomar um novo rumo. Este é o problema. Ah, mas não dá para... Eu já parasse, mostrasse para ele que vai fazer outro caminho. Logicamente, isso não é magia, tá? Ele vai se desorganizar, mas pelo menos ele tem um pouco mais de segurança. Não estou dizendo que essas pistas que nós damos de discriminação e que essas pistas de organização, de anteceder, são passes de mágica, mas pelo menos completa essa dificuldade que o autista tem de não saber como. Né? Isso é verdade. Facilita, né? E muito. Então, até questão de reforma na escola, pintura da sala, vai trocar a cor da parede, muitas vezes são coisas tão pequenas que fazem uma diferença muito grande aí no dia a dia dessa criança dentro da escola. Custa anteceder? Só para colocar, daí a senhora queria que a senhora completasse, até a questão do perfume, né, ou acessório que a professora utiliza, quando trocado, pode gerar, então, também uma desorganização dessa criança. Eu tive uma experiência, muitos e muitos anos atrás, logo que eu comecei a trabalhar com um autista, você pode ver que vira e mexe, eu estou sempre de óculos diferente, né? Eu tenho que trocar todo ano, então eu troco a cor diferente. E naquele ano eu estava começando a usar óculos e troquei o óculos. A criança não olhou para mim. A criança se desorganizou totalmente. Ela olhava para mim, ela saía correndo, ela batia em mim, ela batia a cabeça no chão, até eu descobrir que era o meu óculos que fazia diferença. Daí, no outro dia, demorou para me descobrir. Daí, no outro dia, fui com esse mesmo óculos, até que parece que dá um estalo na gente, né? Eu fui com óculos velho e levei o óculos novo no bolso. Daí, eu mostrei a troca, para que ele possa entender, porque, quer dizer, é difícil isso. Outra experiência foi uma professora do Mato Grosso, Eldorado, ela disse assim para mim, professora, eu tenho cabelo comprido e um dia eu vou com cabelo solto ou vou com cabelo preso. E disse que um autista chegava para ela e falava assim, ou prende ou solta, ou prende ou solta. Ela falou, meu Deus, o que será que está acontecendo? Mas não mensurava, é seu cabelo, sabe? Mas se ficava correndo na sala, ou prende... e ela não sabia. Até que uma hora, ela estava com o cabelo solto, ela pegou, prendeu e pôs um lápis. Ele olhou para ela e falou, ou prende ou solta. Por quê? Porque ele conhece a professora de um jeito. Você está entendendo? O óculos é uma mudança, o cabelo é uma mudança, e nós esquecemos de anteceder. E isso que a senhora colocou lá no início da pista visual, né? Então, essa pista, nós também damos pistas, né, para as crianças para eles, que são as nossas referências, né? Porque para nós, mas vocês estão vendo como que Deus é bom conosco, Sâmia? Porque Ele está fazendo a gente perceber o outro. Eu vejo assim, esse é meu senso comum, tá? É meu senso comum, mas pela experiência que eu tenho na convivência com pessoas autistas, com crianças principalmente, quanto eles nos estão ensinando a sermos mais detalhistas, a observarmos melhor. Porque ele me conheceu de um jeito, com óculos de uma cor, de repente eu apareço lá com outro óculos, né? A gente, mulher, quer mudar o visual. Eu não, agora eu já sei. Eles sabem que eu gosto de colar, então eu só apresento com eles com colar. E quando eu vou mudar de óculos, eu tiro uma foto do óculos antes de fazer a lente, eu tiro uma foto para mostrar para eles a mudança que teve. Tá? Então, isso são pistas que a gente vai dando. O que significa isso? Lembra que nós falamos da discriminação de mundo? É isso que nós temos que fazer. Então, eles estão nos ensinando uma nova forma de ver as pessoas, de conviver. Eles são muito simples, muito mais simples do que nós. Nós somos muito complicados, eles são simples. Nós achamos eles complicados, né?
mas eles nos acham complicados. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eles são práticos, né? São práticos. São práticos. Eu acredito que deu para a gente ter uma conversa maravilhosa, um bate-papo maravilhoso, trazer aí algumas informações. Lógico que, por mais que a gente fale, ainda falta o que falar, informações para trazer, né? E eu tenho certeza que este mês, que é o dia 18 de junho, é dia do orgulho autista, quando a gente fala do orgulho autista, por que será esse nome, né? Para perceberem quem ele é. Por que tanta demonstração, que nem o Dia Internacional de Conscientização do Autismo? Para que todas as pessoas conheçam ele, para que não vejam ele de uma forma tão diferente, tá? Para que não acham eles tão esquisito, né? Que são os esquisitos, os adultos, quando vê uma pessoa autista, falam, olha, é esquisito. Não é aquele esquisito. Ele tem uma dificuldade de comunicar e de interagir. Mas ele percebe o mundo muito mais do que nós, tá, gente? Isso são as minhas deduções da convivência com eles. E no dia 18 de junho, que é o dia que comemora-se, então, o Dia do Orgulho Autista, até vou aproveitar e estender o convite que teremos um autista adulto, então, trazendo aí algumas informações sobre o que é e como é ter o autismo na vida adulta, né? Vai ser muito Que coisa boa. Que bom. O que você vai trazer, Sâmia? Você está preparando? Você está preparando já fechamos, estou preparando o flyer ainda para divulgação, que eu não fiz ainda, não montei. Mas vai ser o nosso cartunista autista, né? O Rodrigo Tramonte. Ai, que bênção, eu vou ver. Pode deixar. Isso, mas vai ser lá no Instagram. Eu vou ver se eu consigo ser simultâneo, senão daí vai ser feito lá no Instagram. Então tá bom. Mas que bom. Mas tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, olha não bem. Não tem nenhuma pergunta aqui, prof. O povo então, tá bom. Elogiando, dando boa noite, dando os parabéns, comemorando. Que bom, que bom. Mas assim, gente, a gente falaria 50 lives e a gente estaria mais conhecimento, mas assim, nós só podemos trazer um conhecimento daquilo que a gente, até o momento, pedagogicamente, a gente pode dizer que até agora nós estamos construindo isso. Seria pedagogicamente, nós vamos falar de algumas abordagens, né, como análise do comportamento, os teachers da vida. Então, quer dizer, a psicanálise, mas assim, a forma pedagógica de trabalho é essa daí, tá? A forma pedagógica de sala de aula, porque o professor precisa saber disso daí. Tá? Você viu que você fez um curso pelo REMA, né, sobre o comportamento do autista, que foi só sobre o transtorno do espectro autista. Quantos detalhes foi apresentado neste curso, né? Então, o quanto que nós temos que aprender ainda sobre a criança autista, tá? Eu acho que é um desafio muito grande. Sempre aí temos aí atualizações constantes que a gente precisa estar indo atrás, como a senhora pontuou, né? Aonde buscar na fonte, porque a cada mês, a cada ano tem novas informações, né? Mas nós, como diz o Schwarzman, que em São Paulo, ele fala assim, que nunca se investiu tanto em pesquisa do jeito que se investe no transtorno do espectro autista, tá? Então, eu acho que nós vamos logo nós teremos boas informações. Como ele diz, não a cura do autismo, porque muitos pais buscam a cura, né? Até o presente momento, e ele fala bem claro, nós não vamos descobrir a cura, mas nós vamos descobrir como trabalhar com essa pessoa, né? Como organizar essa pessoa. Não que nós vamos organizar, é que nós, acho que no nosso mundo é tão desorganizado que nós fazemos todas as coisas meio juntas e misturadas, e eles não, eles fazem uma coisa de cada vez. Né? E quando fazem, eles têm um comprometimento no que fazem e querem que seja perfeito, né? Tudo deles é muito perfeito. Tudo deles é muito perfeito. Professor, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. A colaboração aí com todos os seus conhecimentos e ensinamentos, sempre muito bom ouvi-la. Não sei se a senhora quer deixar alguma mensagem final para o pessoal. E aí estamos. Eu quero agradecer o seu convite, agradecer os que estão participando, me coloco à disposição de vocês. As informações sempre estão chegando, né?
e o que eu posso fazer para auxiliá-las. Qualquer dúvida, passem para a Sâmia, se eu tiver resposta, se não tiver, vou pesquisar para ver se eu tenho um retorno, uma resposta, mas eu me sinto feliz de trabalhar com crianças autistas, né? Eu tenho um imenso prazer de falar sobre esse conhecimento que eu tenho me debruçado durante todos esses anos, mas eu tenho um imenso prazer de atender as mães, as famílias de pessoas autistas. Eu tenho conversado muito com as mães, tá? Eu, às vezes, nem quase estou atendendo mais crianças, mas com mães eu tenho atendido. Por quê? Porque elas é que estão segurando, quando eu falo mães e pais, né? Elas que estão realmente muitas vezes sem resposta. Muitas vezes os terapeutas não conseguem dar as respostas mais afetivas. Quando eu falo afetivas, não que as pessoas estejam não sendo afetivas, mas assim, respostas que venham de encontro à insegurança delas, tá? A insegurança delas. Mas muito obrigada, fico feliz em revê-la, dar um abraço no seu pai. Vou colocar aqui para a senhora que tem uma mensagem, olha só. Olha lá, Liliane. Ai, que saudade, Liliane! Estou morrendo de saudade, preciso ir aí, tá? A Liliane é de qual a cidade mesmo dela? Fugiu agora, Liliane? Ai, ai, ai. Liliane, coloca para nós de que cidade perto de Cascavel, é perto de Cascavel. Depois de Cascavel, qual que é a cidade? Perto de Foz. Entre Foz... Corbélia? Não, De Corbélia, Medianeira? Não. Entre Cascavel e Foz. Não sei, eu Entre fugi o Cascavel nome e Foz? É. Como que Tem é? várias cidades. São Céu Miguel, Azul, São Santa Miguel. Terezinha, São Miguel. São Miguel. A Liliane é de São São Miguel, Miguel. ela escreveu, São Miguel. Miguel. Seja Mas, bem-vinda, olha, Liliane. Fico Eu vi assim feliz que muitas pessoas acompanharam a gente aqui, as que estão no comentário. Tem a professora Roseli Bars também. Agradeço, professora Roseli, por ter acompanhado a live. Foi minha professora, professora Roseli. Hoje tem trabalhado, é diretora, né, de uma escola e tem desempenhado um trabalho também, sempre buscando qualificar os profissionais dela e buscando levar informação. Muito feliz em tê-la aqui. Maria Pinheiro, a Andressa, né? A minha prima Mariam, lá de São Paulo também, me prestigiando. Nossa, que coisa boa. Bastante pessoas aqui conosco. Fico muito feliz de ter conseguido trazer, então, essas informações e estar dando início. Vou voltar a agradecer mais uma vez. Não, eu que fico agradecida. Nos acompanhe durante esse mês, a série de lives aí que temos dadas, inclusive uma com o Dr. Clay para fazer o encerramento das nossas lives. Que benção. Eu vou participar de várias informações novas, né, importantes aí para o transtorno do espectro autista. Que coisa boa. Fico muito feliz de estar com vocês. Uma boa noite, que Deus abençoe. Estou à disposição de vocês com relação ao trabalho pedagógico, né? Tá bom? Muito obrigada, Pro. Obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada. Eu vou encerrar. Um beijo, tá, Pro. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. A Prof está lá em Londrina e a gente faz aí como a tecnologia nos... A tecnologia nos faz juntas, né? Graças a Deus. Tá? Amém. Então, tchau, tchau. Beijo no Yosfi. Pode deixar, será entregue. Tá.